Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e hoje o vídeo é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre, como se fosse especulações e teorias e as minhas impressões sobre o trailer que lançou de Final Fantasy XVI, que lançou não, né, que ele foi exibido no State of Play, no evento da Sony que teve na quarta-feira, que literalmente acabou com o meu evento, assim, sabe, porque depois daquele trailer eu não consegui prestar atenção em mais nada. Mas antes de começar a falar com vocês, eu vou pedir para vocês deixarem seu like, seu compartilhamento e também se inscrever se vocês ainda não são inscritos no canal, para não perder os nossos vídeos, ok? Então vamos lá falar sobre Final Fantasy XVI. Eu não sou a pessoa mais, assim, tipo, a expert em Final Fantasy pra vocês, assim, falar, nossa, o que ela tá falando é lei, mas, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito da franquia, principalmente, assim, eu não sei muito dos Final Fantasies antigos, do 1 ao 6, praticamente, estou aprendendo aqui agora, mas do 7 pra frente eu já joguei todos, praticamente. E aí, o que aconteceu? Quando esse trailer foi lançado, pegou todo mundo de surpresa. De surpresa não, né? Porque todo mundo estava já meio que... Será que vai ter Final Fantasy XVI na conferência da Sony? Será que eles vão falar alguma coisa na TGS? Porque tava todo mundo especulando que tinha um Final Fantasy a caminho, sem ser a parte 2 do 7 Remake. E quando esse trailer chegou, todo mundo ficou, tipo, meio que zoando, porque eu sou dessas, eu dou uma olhada nos react das pessoas, todo mundo estava falando, é Final Fantasy XVI, e quando realmente revelou-se Final Fantasy XVI, todo mundo, meu Deus do céu, eu estava brincando. Não é possível que a Square lançou assim Final Fantasy XVI, assim, tipo, jogou. A Sony abriu com os dois pés na porta, assim, os negócios dela, né, a apresentação dela, e foi assim, tipo, depois do trailer eu fiquei assim, eu não conseguia prestar atenção em mais nada. E aí, depois que a gente começa a parar pra raciocinar, pra prestar atenção nos detalhes do trailer, né? Porque quando você olha assim, tipo, eu vi ele logo de cara, eu já falei, mano, é Final Fantasy. E aí, quando eu vi a Shiva, eu falei, é Final Fantasy. Aí tocou a musiquinha e passou o Umbra, eu falei, meu Deus, é Final Fantasy o quê? É Final Fantasy XV-0, porque... Quem lembra do 15, lembra que tinha um cachorrinho, e que é muito parecido com o cachorrinho que apareceu no trailer. E a Shiva tá com um design bem parecido da Shiva a Shiva misturada do 7 e a Shiva misturada do 15, tipo, do 7 e do 15. E aí apareceu o Titan também, aí depois apareceu o Ifrit, apareceu o Fênix, apareceu um monte de coisa. E aí eu parei depois pra analisar, né, porque eu falei, não, pera, deixa eu entender esse trailer, porque eu fiquei pensando que era alguma coisa relacionada ao Final Fantasy, assim, a um prequel de Final Fantasy XV. Até porque o protagonista tem cabelos pretos e olhos azuis, ele invoca summons e tudo mais. E aí eu fui parar pra analisar, assim, cada pedacinho, e eu assisti tanto o trailer em inglês, né, certo, o trailer que foi apresentado, quanto o trailer em japonês, porque eu queria saber como que era a voz dos personagens em japonês, porque normalmente eu jogo Final Fantasy em japonês, quando tem a oportunidade e quando dá pra gente jogar em japonês, eu jogo em japonês. E aí eu vi que tinha algumas coisas naquele trailer, assim, apesar de eu não saber japonês, eu não sei, assim, tipo, a gente sabe japonês pelos animes que a gente assiste, e eu peguei algumas palavras, assim, no ar, que me deixou com uma pulga atrás da orelha. E aí eu fiquei pensando, a primeira coisa que me veio à mente foi que essa pessoa, né, esse protagonista do jogo, que a gente ainda não sabe o nome, se ele seria da linhagem de Lucis, mas talvez da parte do Ardyn, que a gente sabe que o Noctis, ele veio da linhagem de Lucis, mas da parte do Somos. Gente, tem spoiler no vídeo, então por favor não me matem, tá? Só que aí eu fiquei pensando assim, e se a Era, ela estava grávida do Ardyn e ela não morreu, porque, tipo, depois que aconteceu tudo aquilo, o Ardyn, ele foi preso e a gente não sabe o que aconteceu com a Era. Aparentemente ela morreu, mas e se ela não morreu? E aí ela teve um filho do Ardyn, e esse filho foi dado embora, se perdeu, assim, sei lá, ela morreu e deram embora porque, não sei, por algum motivo. Assim, esse menino foi trazendo a linhagem dele até aquele tempo, sendo aquele rapaz do trailer. Porque se pra ele ser da linhagem de Lucis, né, na linhagem dos Somos, ele tinha que ser um nobre, ia ter que ser um rei. Então, pra ele ser uma pessoa que é um cavaleiro de uma pessoa nobre, ele teria que vir de uma outra linhagem. E ele tem que vir de uma linhagem especial para poder ele conseguir chamar os Aeons lá, os GFs, não sei como que vocês chamam,
os Primals, a Shiva, o pessoalzinho lá. Essa foi a minha primeira teoria. Aí depois, entendendo o trailer, né, porque assim, a Square e todas essas publishers, elas mostram aquilo que ela quer que a gente veja. Então, a gente viu que tem um garotinho que chama Joshua, que ele é filho do Arquiduque lá, que ele é filho do Duque lá do lugar, e que ele tem aquela pessoa que, não sei se é a mãe dele, ou talvez possa ser só uma dama de companhia, alguma coisa, não sei. E tem um outro rapaz, né, um rapaz loiro, que fica sempre com ele também, que aparentemente, assim, tipo, de primeira eu achei que ele fosse irmão do Joshua, porque aí a gente tem a cena do Joshua ficando loucão, porque mataram, acho que o pai dele na frente dele, o pai dele é aquele cara que tava conversando com a moça loira, que falou dos cristais, que sem a bênção da mãe do cristal lá, eles não tinham como se defender da praga. Aí fiquei pensando, praga, será que é a praga lá, a praga que o Ifrit jogou lá na terra e que contaminou todo mundo, praga das estrelas? Mas aí depois, gente, eu fiquei lendo uns negócios aqui, eu sei que tem o negócio de 4 dos cristais e das pragas e da escuridão em todos os Final Fantasy, então isso é meio, sei lá, meio relativo, não sei. Mas assim, eu, como foi o último que eu joguei e como eu associei a fogueira que apareceu logo de cara no olho do personagem, do protagonista, eu fiquei associando ao 15 por causa disso, tipo, desses easter eggs, da fogueira, do cachorro, do chocobo branco. Mentira, o chocobo branco nem aparece lá, só aparece você transforma seu chocobo em chocobo branco. Mas então, aí eu sei que depois que o menino, ele libera lá o poder dele, ele fala que ele é filho do Arquiduque, a Fênix, e aí ele libera o poder e libera o Ifrit, né? A gente vê aquele monstro de fogo emergindo das cinzas, aí ele fala que é impossível alguma coisa, porque a gente não consegue entender o que ele fala. Nem as pessoas que falam inglês, que a gente deu uma olhada em todos os vídeos assim das pessoas que estavam fazendo tradução simultânea, nem eles conseguiram entender o que ele falava, só entenderam o impossível. E aí a gente vê que a Fênix vai lutar contra o Ifrit, né? E aí a gente vê que uma pessoa grita, por favor, Joshua, pare, né? Acorde, por favor. E aí a gente tem a impressão de que o Joshua é esse ser, né, o Ifrit no caso. A primeira teoria minha foi que o Joshua era o Ifrit, ele se transformou no Ifrit, ou ele summonou o Ifrit e virou seu receptáculo. E aí o protagonista que summona a Fênix, aí por que ele summona a Fênix? A gente vê que durante as cenas de batalha dele, a gente vê que a Fênix tem alguns golpes que ele solta que saem as asas da Fênix. Então é ele quem summona a Fênix. E que ele vai lutar contra o Ifrit. E aí as últimas palavras dele é que ele vai matá-lo, nem que seja a última coisa que ele faça, uma coisa assim. Então eu acredito que ele iria matar o Ifrit, né, pra salvar a criança, que ele era o escudo, né, que ele era o cavaleiro da criança, pra livrar ela desse negócio, né, dessa coisa, né. E tá tendo uma guerra também lá, e os summons, eles, parece que cada summon governa um lugar, né, cada GF, cada Esper governa um lugar, e aí cada lugar tá liberando eles estão meio que brigando entre si. A Shiva é pertencente a um lugar e o Titã, ele é pertencente a outro lugar, e aí aparentemente o Ifrit é pertencente a esse reino onde o Joshua mora. E a gente tem os cavaleiros também, que tem aquelas tatuagens no rosto que parece que eles não podem desobedecer ordens, que eles são somente pessoas que têm que obedecer, a gente não pode desafiar as ordens, né? E eles estão lutando contra a Shiva, então talvez eles sejam do local do Titan, ou não, porque o Titan também mata um dos caras deles também, então tá uma briga muito louca lá, a gente ainda não sabe o que tá acontecendo. Mas aí, o que aconteceu? Pra terminar logo o vídeo, né, porque não quero que ele fique muito grande, né, porque vídeo de teoria sempre é muito grande. Depois de ver o trailer em japonês e o trailer em inglês, eu percebi que alguém falou a palavra Otouto. E aí eu falei, então tem um irmão de alguém ali no meio do caminho. E aí teve uma menina no Twitter que ela pegou e traduziu o trailer japonês inteirinho. E aí a gente tem uma tradução um pouco diferente da tradução americana, dando algumas coisas assim diferentes. Na americana eles falam que eles têm que eles são soldados e que são mercenários e que eles não podem desafiar ordens, né, que é pra gente obedecer ordens e não questionar as ordens. E no outro ela fala que, né, no japonês fala que a marca que eles têm não deixa que eles desobedeçam ordens. E aí a gente fica pensando qual tradução é a verdadeira, né? Se eles fizeram isso de propósito, talvez. E aí a gente tem a parte do Ifrit, que aí ele tá matando uma pessoa, a gente vê lá o sanguinho lá a 10 FPS voando do Ifrit. E aí uma pessoa, naquele momento que a pessoa fala, por favor, Josh, acorde, não faça isso. Nessa cena, no japonês, ele fala, por favor, não faça isso, ele é meu irmão. Aí você fala, what?
Como assim, irmão? E aí, o que eu pensei? Que eu ia até colocar lá, mas aí eu resolvi fazer um vídeo. O cara do cabelo loiro, ele fala que ele é o meu irmão mais novo, na realidade, o Toto, meu irmão mais novo. O cara do cabelo loiro seria irmão do protagonista Cavaleiro do Joshua. E aquele protagonista, aquela pessoa loira, talvez seria o guarda principal da família, do Duque, talvez. E aí, o que aconteceu? Quando o Joshua viu o pai morrendo, ele summonou o Ifrit, né? Ele virou o Ifrit. E o Ifrit matou o protagonista, que era irmão mais novo do loiro, porque o loiro tava vivo. Ele tava caído do lado de, tipo, pra trás, né? Tipo, falando que era impossível. E nessa parte do impossível, a moça traduziu o quê? Do japonês. Que ele summonou outro GF, outra criatura na outra entidade de fogo que era impossível. Porque já tinha, no caso, a Fênix. Na realidade, vamos voltar. Calma, vamos voltar. Na realidade, o Impossible é pra outra coisa. O menino, o Joshua, ele summonou o Ifrit, que era um summon de fogo. E aí ele matou o protagonista, o cavaleiro do olho azul, que era irmão do loiro. E aí, o que aconteceu? O protagonista, ele voltou das cinzas como a Fênix. Ele summonou a Fênix e voltou das cinzas. A gente vê que é um corpo adulto, voltando do fogo. E aí o cara fala, ele summonou outra criatura de fogo. Isso é impossível. O que seria impossível, como já tinha summonado o Ifrit, a criança tinha trazido à tona o Ifrit, como que a Fênix ia aparecer? E aí o protagonista volta das cinzas como a Fênix e vai batalhar contra o Ifrit. Não sei se vocês entenderam, se ficou claro, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então a gente tem o Joshua, que vai summonar o Ifrit, o protagonista que morreu e summonou a Fênix, por isso que chama Fênix, né? Porque renasce das cinzas. Ele morreu queimado e renasceu das cinzas como o receptáculo da Fênix, vamos dizer assim. Eu não sei se eles vão habitar corpo humano, se a pessoa vai controlar ou se ela vai ficar naquela forma, né? Se no caso o Joshua vai ficar naquela forma pra sempre de Ifrit, ou se ele vai voltar ao normal e vai virar o chefão boss do jogo. É pouca coisa que a gente sabe ainda, mas eu tive que compartilhar porque eu fiquei muito encafifada com esse negócio e eu tinha que falar com alguém. Oi, de novo, gente, vocês estão me vendo com uma roupa diferente, é porque eu tive que voltar aqui pra gravar mais um pedaço de coisas que eu percebi depois no trailer, que eu fui ver ele em câmera lenta, com mais calma. Tipo, a gente vê 30 vezes e ainda não consegue absorver tudo. Então eu lembrei de algumas coisas durante o banho e eu vim aqui compartilhar de novo com vocês antes de terminar o vídeo. A primeira delas e mais importante que eu tenho aqui pra falar é que eu já falei, inclusive pra vocês, que os produtores, eles manipulam a gente porque eles mostram aquilo que eles querem que a gente veja. É o que? A gente, em nenhum momento, a gente viu o protagonista falando. A gente ouve uma voz como se fosse ele narrando, né? Eles focam no protagonista do olho azul e tal, mas ele não fala em nenhum momento. Então, pode ser que ele não seja o escudo do Joshua. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque normalmente escudos ficam próximo daqueles que eles querem proteger. No caso, seria o Joshua. Só que o Joshua, ele vai embora. Quando a moça vem atrás dele, ele vai embora e o rapaz, ele fica. E quem vai com ele é o rapaz loiro, que eu cogitei a possibilidade dele ser o irmão do protagonista, mas eu acho que não é. Já mudei de ideia. Outra coisa que foi o Jean que falou, que eu nem tinha percebido, nem tinha prestado atenção, é que quando o Joshua toca na mão do protagonista, parece que ele tá curando a mão dele, como se ele tivesse sido, tivesse machucado, ele estivesse curando. E eu ouvi pessoas falando que talvez ele tivesse o poder da Fênix por isso, porque o Ifrit não tem poder de cura, e talvez a Fênix teria. Só que aquilo pode também ser uma ressonância. O menino, como ele era o dominante do Icon de fogo daquele lugar, e por algum motivo ele ressonou com o protagonista, por isso que teve aquele brilho vermelho e aquela luz aparecendo na mão dele. Outra coisa que eu também percebi é que tanto o Joshua quanto o protagonista, eles usam um brinquinho que parecem ser iguais, parece igual, os dois brincos parecem iguais e os dois usam na orelha esquerda, Parecem brincos, assim, como se... Não sei se aquilo serve pra selar ou identificar alguém que usa algum icon, que usa alguma magia, alguma coisa. Mas o Joshua e o menino, ele também usa. Agora, indo um pouco mais pra frente no trailer, eu tinha reparado, que assim, eu tinha comentado com vocês que talvez o loiro fosse irmão do protagonista e que o protagonista, ele tinha morrido pra poder se tornar a Fênix, né? Isso ainda não mudou muito na minha cabeça. Eu ainda acredito que ele vá dominar a Fênix pelo fato dele ter morrido, mas eu acho que ele vai morrer de uma forma um pouco diferente. Na cena em que aquela pessoa é morta na frente do Joshua, o que acontece? A cena, ela se passa muito rapidamente, ela passa muito rápido, e a gente não consegue prestar atenção nos detalhes, assim,
se você tá assistindo só o trailer normalmente. Mas aí quando você diminui a velocidade e você assiste em câmera lenta, você vê os detalhes da cena. Naquela cena, o Joshua, ele está preparado pra lutar, ele está sendo atacado porque ele está segurando uma espada, que ninguém percebeu que ele estava segurando uma espada, não sei se alguém percebeu, mas ele estava segurando uma espada que ele larga no chão quando a pessoa morre. E essa pessoa que estava lutando com ele é uma pessoa de cabelo preto e olho azul. Eu comparei com a outra pessoa que estava conversando com aquela moça loira durante a reunião lá, com o cara do cabelo branco, e parecem ser pessoas diferentes. Aquela pessoa que estava conversando com a moça do cabelo loiro parece ser o pai do Joshua, o Duke, né, no caso, que estava resolvendo os problemas, e ele tinha uma pessoa de cabelo branco do lado dele que a gente ainda não sabe quem é. E essa outra pessoa, ela estava usando umas roupas vermelhas semelhantes à roupa daquele outro cara que está com Joshua no começo, aquele rapaz loiro. E eu acredito que essa pessoa, ela é o irmão mais velho do protagonista. E ele tentou salvar o Joshua. Só que assim, todas as vezes que eu vi o trailer normalmente, eu pensei que ele tinha sido esfaqueado na frente do menino. E aí voou aquele sangue e tudo mais. Mas não, a gente passando assim frame por frame, a gente vê exatamente a cara da pessoa. Ele é uma pessoa morena, assim, tipo cabelos pretos do olho claro. Ele foi decapitado na frente do Joshua. Mostra o cara que é o agressor manuseando a espada e cortando a cabeça dele na frente do menino. Aí, o que acontece? Aí você pensa, o menino ficou loucão naquela hora e liberou o Ifrit. Não, ali naquela hora eu acho que o protagonista mais o cara do cabelo loiro, gente, eu vou ficar chamando protagonista e cara do cabelo loiro porque a gente não sabe o nome das pessoas. Eles pegam o Joshua pra levar ele embora, né, eles matam o agressor, levam o menino embora e durante a fuga eles são emboscados, porque a gente vê o Joshua caído no chão do lado de fora do lugar. E a gente vê até chocobos mortos, meu Deus, que provavelmente estavam carregando ele. Eles devem ter sido emboscados, o menino voou, né, caiu do chocobo que morreu e voou longe. Nisso, talvez o protagonista foi tipo assim, foi tentar defender o Joshua pra poder ele não ser morto e acabou morrendo naquele lugar. E aí é onde o menino fica loucão, porque ele parecia ter uma afinidade grande com esse protagonista, né, com essa pessoa. E aí eu acho que ele fala, putz, eu não acredito, não quero mais perder ninguém na minha frente, né, aquela coisa, né, e aí ele perde o controle e libera o Ifrit. Nessa liberação do Ifrit, a gente vê que é aquele pilar, né, de fogo que a gente vê. Mas tem um porém. Nessa cena, talvez o pilar de fogo seja o rapaz voltando à vida, né? Eles pensaram que ele morreu, o menino ficou louco, liberou o Ifrit. E aí ele vê esse pilar de fogo e o rapaz volta como a Fênix. But ele não é aquele cara que está pegando fogo. Por que eu falo isso? Porque o rapaz que está pegando fogo, ele está em um local diferente. Eles estão do lado de fora e esse rapaz pegando fogo, essa pessoa pegando fogo, está do lado de dentro de um lugar que aparenta ser o local onde a gente vê o protagonista lutando contra um mago, contra aquele mago que está segurando um cajado. E naquela cena, gente, eu nem prestei atenção na vez, ele já está mais velho, ele não está novo, ele está mais velho, ele já passou. Então são timelines diferentes. E outro detalhe que eu não tinha reparado nessa briga desse rapaz com esse mago é que ele está usando o poder da Fênix. Ele usa o poder da Fênix e ele usa o braço do Titan. Então provavelmente aquilo acontece depois da batalha deles lá naquele campo junto com a Shiva, onde ele provavelmente conseguiu derrotar o dominante do Titan e pegou o poder do Titan pra ele. E só pra fechar assim a minha linha de raciocínio aqui, a gente vê também que o protagonista, ele absorve poderes de Icons, né, que é o jeito que eles estão chamando os Jeffs, os Eidolons, os Summons dessa vez, porque a gente vê que ele usa, além do poder da Fênix, ele usa o poder do Titan e usa o poder de um terceiro ser, que é quando ele tá brigando com o Goblin lá, com sei lá, com aquele cara do porrete, que a gente vê que ele usa garras, ele usa não sei se é da Garuda ou se é do Leviathan ou de quem que seja aquelas garras, de algum outro GF Bahamut que a gente ainda não viu, mas ele usa também um poder de garras, então a gente vai controlar, assim, provavelmente a gente vai conseguir dominar todos os summons. Bom, eu acho que é isso, que eu acho que eu falei tudo que eu estava lembrando, assim, de diferente. Então, resumindo, o rapaz protagonista, ele mais novo e mais velho, porque a gente vê que ele novo também, ele domina a Fênix, a não ser que o menino era o dominante da Fênix e morreu, aí o irmão mais velho ficou com o poder da Fênix, não sei. Mas ele é o dominante da Fênix, que despertou por causa desse negócio com o Joshua, que ninguém sabia que talvez existia, talvez fosse um summon lendário que ninguém nunca viu e nem sabia que estava vivo, né? E aí ele despertou. O Joshua com ele ressonou, né? Por causa da magia. Mas é isso, eu quero saber de vocês quais são as teorias de vocês aí pra Final Fantasy XVI. Deixa aí nos comentários.
Não se esquece que agora você pode se tornar um membro do canal e nos ajudar clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Se tornando um membro, você tem acesso a sorteios exclusivos que a gente realiza de tempos em tempos e também aos nossos emojis exclusivos para usar no chat das lives e das estreias. Não se esquece também que você nos ajuda muito se você se inscrever, se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu joinha, seguir a gente lá nas redes sociais e na aba de comunidade, onde a gente posta todos os vídeos, os links das coisas, de tudo mais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!